Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 5, 2 de outubro de 1903. Quem procura estar unido com Jesus, cresce na sua própria vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por Ele na redenção, acrescentando outros ramos à árvore da sua humanidade. Encontrando-me em meu habitual estado, toda amarga e afligida, quase aturdida pela privação de meu adorável Jesus, não sabendo eu mesma onde me encontrasse, se no inferno ou sobre a terra, como um raio que foge, apenas ouvi que dizia: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida. E quem se encontra no caminho do vício, se encontra em contradição comigo. E desapareceu. Logo depois, outra aparição como um relâmpago adicionado. Logo depois, outra aparição como um relâmpago adicionou. Minha encarnação enxertou a humanidade à divindade. E quem busca estar unido comigo com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida, a norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto. Mas como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição se perde esse enxerto. E novamente desapareceu. Então, aqui está falando do que Jesus fez com cada um de nós, né? Porque Jesus falou: eu sou a videira e vós sois os ramos, ou seja, eu me tornei a videira para que vocês sejam ramos, né? Dessa videira, não é para vocês, cada um na sua terrinha, crescer, né?
Não é cada um buscar sua vida independente de mim, porque senão não vai dar certo, não vai ter fruto nenhum. Se suas obras, né? Se sua vida não for fruto da minha, se vocês não nascer de novo em mim, não quiser ser outra nova criatura em mim, não aceitar o que eu fiz, né? E não aceitar que vocês, por vocês mesmos, não eram capazes de produzir frutos, não eram capazes de crescer, né, na graça, por causa das suas naturezas, né, não é? Por causa do pecado, dessa realidade de vocês terem a culpa original. Isso foi como que um veneno na planta, né? Então vocês por vocês mesmos não podem crescer e se desenvolver. Então eu vim para ser a terra fértil para vocês. Eu vim para ser essa videira. O pai é o agricultor que fez o enxerto, que me cortou para que em cada corte tenha almas, para caber todas as almas ali, para vocês desenvolverem. Então, em mim, na minha vida, nas minhas obras, em tudo que eu fiz, eu desenvolvi, eu dei todo o adubo, toda a força, né, em mim vocês têm, no meu sangue, na minha vida, nos meus méritos, vocês podem se desenvolver. Então ele está dizendo que feliz aqueles, né, que serem ramos vindos de mim. Agora, infelizes aqueles que se tornarem fora de mim, porque não há vida fora de mim. Então é muito sério isso, né? Todos temos que sair dele, todos nós temos que... Ele já assumiu cada um de nós, mas o ramo precisa assumir-se. O ramo precisa querer, né? Cada pessoa, né, precisa aceitar o Cristo, precisa reconhecer o Cristo, né? Então, ele vai se revelar para todos, independente da religião da pessoa, se ela nunca ouviu falar de Jesus ou se ela não considera Jesus só como um homem comum. Ela então não sabe a finalidade para a qual ela foi criada. Ela não sabe o que Jesus ainda fez por ela, mas todos terão esse encontro. E Jesus vai mostrar para elas que ele é o enxerto, que ele é a videira e que ela é o ramo, que ela precisa se desenvolver nele. Que sem ele, ela não pode nada. Nada, 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 nada. E aqui está dizendo o que é ser ramo, né? O que é se desenvolver em Jesus? O que é desenvolver em Jesus? Aí ele fala aqui com ela. A Luísa estava muito afligida, ela estava num estado tão ruim, né? Falo ruim porque aqui ela ainda fala muito dela, né? Tá no volume 5, né? Então a gente já sabe, ela tá ainda muito nos sentimentos dela, né? Ela ainda não tá assim, ela tá aprendendo ainda, vamos dizer assim, essa conformidade com a vontade divina, né? Então ela ainda sente, ela fala muito dos sentimentos dela aqui, né? Do mal-estar que ela tá sentindo, ela fala que estando na terra ou no inferno tá igual. Tão, tão difícil que é a situação dela, né? Então, é brincadeira não, né? Então, aí Jesus está falando do caminho das virtudes, que é da santidade humana, né? O caminho das virtudes. Todos, é aquilo, né? Que já foi explicado. Primeiro, a Luísa vive muito bem vivido o caminho da santidade humana, que é o caminho das virtudes, que entendendo e tendo consciência do que significa ter em você as virtudes do próprio Jesus. O que significa estar enxertada em Jesus. Então, ela vai encerrar, né? Ela vai viver isso no ápice, a santidade humana, e depois também renunciar tudo isso, né? Aquilo que foi falado do balão. Ele enche o balão, né? Dando para ela, enchendo com todo esse conhecimento, né? Das virtudes,
né? Dela andar direitinho na linha, né? De tudo, todas as virtudes, organizar tudo na alma dela, para depois ele falar assim, agora se desapega, porque vai ser tudo na minha ordem, as virtudes vai ser tudo ordenadas, vai ter equilíbrio e ordem, e quem vai dar esse equilíbrio é a minha vontade divina. Então, porque você não vai ser só outro ramo, você vai ser eu, né? Você vai ser minha morada. Eu não quero que você seja só um ramo que está saindo de mim. Eu quero morar em você. Eu quero morar em você. Para fazer isso, só com a minha vontade, para ser uma morada assim, não é só estar unida a mim, é estar em mim. Para não ser só alguém que está unido a mim, para ser alguém que está consumida comigo, só tem a mesma vontade, porque eu não tenho vontade humana, eu tenho vontade divina. E, e a minha vontade, ela é íntegra, santa, pura. Então, para eu dizer que uma alma é consumida comigo, é outra de mim, se eu não encontrar minha vontade nela, eu não posso falar que é outra de mim nunca, porque seria uma incoerência. Eu vou ter uma vontade que caminha para um lado, ela vai ter a vontade dela que caminha para o outro, né? E vai dar uma falha de comunicação enorme, porque eu vou falar uma coisa, mas a sua vontade humana vai pôr obstáculo, não vai entender, vai arrumar confusão comigo, né? Vai ter um duelo aí, então não dá. Para ser uma comigo, uma só vontade. E eu quero isso de você. Ah, mas Jesus, o caminho das virtudes é tão lindo, Jesus. Olha só, os santos, né? Olha só, todos eles foram maravilhosos, né? Eles foram grandes, né? Eu não, Senhor, eu sou um nada, eu sou uma miserável. E você está dizendo agora para mim desapegar de tudo isso e viver a sua vontade? Filha, filho, é muito maior viver da minha vontade. Viver da vontade divina. Porque tudo isso que você viver, a minha vontade suga tudo. As minhas virtudes, os meus méritos, os meus modos divinos. Tá tudo lá. A minha vontade divina abrange tudo. E a vontade da virtude não. Quando a vontade da virtude, a vida da virtude se baseia na virtude. Cada um que vive com a sua santidade humana na busca da virtude, às vezes vai ficar só em uma virtude, porque é muito grande tudo que vem de mim. Tudo que vem de mim é muito grande. Uma virtude só fala é muito grande. Então, para ela entender, para ela viver aquilo, ela vai ficar para desenvolver aquela virtude é muito sacrifício e é uma batalha. Os santos lutaram muito, eles se sacrificaram, viveram uma vida muito, muito maravilhosa. Então, eles também precisou da vontade divina, claro, porque a vontade divina rege todos. Precisou das luzes de Deus para conseguir viver aquela virtude no mais alto grau. Mas ainda tinha o elemento eles se esforçando, né? E buscando compreender com a vontade humana deles, né? Agora, quando é a vontade divina, não é você, é um Deus em você fazendo as coisas, é um Deus em você, né? Ponderando essas virtudes, colocando equilíbrio em tudo, ordem, né? E também colocando seu coração na nulidade para que você não tenha apego, porque as virtudes podem te cegar também, porque você vai pensar muito no que você vai parecer externamente aos olhos dos outros e diante da vontade divina, muitas das vezes você não vai parecer virtuoso aos olhos humanos, você vai parecer feio. Quem fala a verdade para alguém fica feio. Hoje em dia é assim. A pessoa que fala a verdade, além de pôr, fica na exposição, fica na cruz. Ela está exposta, sujeito às contrariedades por ter falado a verdade. E se ela se preocupa com as virtudes, se alguém falar e apontar ela e falar que ela está feia por ter falado a verdade, né? Se alguém vê ela feia, e se ela é muito apegada às virtudes,
ela vai ficar frustrada de ter parecido feio, porque ela deveria parecer linda e agradável aos olhos de todo mundo. Então é muito complicado. Então, a vontade humana não entende totalmente o que significa essa vida. Então, quando é a vontade divina em nós, quando é Deus em nós, Ele nos mostra como que é, como que você sim vai ter as virtudes, você não rejeita nada, isso aqui é base para a sua vida, mas tudo iluminado por Deus, tudo ordenado por Deus, tudo no seu devido lugar, tudo nos lugares certos, nos compartimentos certos da sua alma, para que Deus use, elas estão ali à disposição. Elas são tantas donzelas, né? As virtudes são tantas donzelas a serviço de Deus. Aí hora isso chama a paciência. Aí você fala, meu Deus, que paciência é essa que eu tenho? É de Jesus. Apareceu numa situação que precisou. Ela foi solicitada e ela estava lá à disposição. Porque não teve sua vontade humana para ficar obrigando ela a aparecer o tempo todo. É Jesus que vai mandar ela vir. Paciência agora nessa situação. Abaixa a cabeça nessa. Nesse caso aí, abaixa a cabeça mesmo, nessa situação, né? Sofre essa humilhação. Aí você não vai ter problema também, porque você não vai ter a vontade humana para falar assim: ai, Jesus, mas se eu não. Agora eu tô na santidade humana porque eu abaixei a cabeça, eu não tinha que ter falado a verdade. Porque você não vai ter paixão. E quando você vive a santidade das virtudes, você está sujeito a ter as paixões. E elas podem arrumar confusão com as virtudes. Porque você pode ser muito apaixonado por uma virtude, de modo que se faltar ela, você fica louco. E você acha que ela tem que estar presente o tempo todo. Então você não aceita errar, não aceita uma situação em que você pode perder a paciência e brigar. Porque você é apaixonado por se ver humilde, por se ver paciente. Então você fica muito limitado pelas paixões. Então o humano, a vontade humana regia não está sujeita às paixões. Ela não pode, por ela mesma, ver o equilíbrio das coisas, se não for iluminado por Deus. Entende? Então, se faltar uma situação de obediência, a pessoa quase que morre. Se faltar uma situação de mortificação, disso, daquilo, ela morre. E ela está sujeita a ter tanto medo de desagradar a Deus. Entende? Agora, quando é a vontade divina ordenando a pessoa, é muito diferente. Quando é a vontade divina ordenando a pessoa, é Jesus quem vai administrar tudo. E se Jesus deixar você ficar feio e miserável numa situação, aparecer a sua pequenez, você também vai dizer, tá no Fiat, eu não tive a intenção de fazer mal para ninguém. Você coloca a sua intenção de viver na vontade divina. Então, você tem que confiar em Deus, que hora Ele pode cavar a terra da sua alma e nem cavar a terra, subir uma feiura ali, uma situação ali de pequenez sua, de te deixar confusa, não te deixar entender uma coisa na hora, fechar os véus para você. E se você for muito apaixonada pela sua imagem, qualquer situação assim que é a própria vontade humana, você fica louco de errar, você não aceita ser pequeno. E um dos elementos para viver na divina vontade é ser pequeno, é aceitar ser pequeno. Aceitar ser o nulo não vai ter impressão de nada. O nulo, a pessoa nula, né? Em tudo, ela vai entender, olha, é meu nada, é meu nada. Seja por positivo ou seja por negativo, é sempre meu nada. Quem está administrando a minha vida, o meu administrador é Jesus. Quem assumiu tudo é Jesus. Isso significa assumir também a humanidade dele em mim. Jesus é que vai administrar como ele vai fazer essa humanidade dele em mim. Como ele vai fazer, ele vai morar em mim e ele é que vai administrar essa vida dele em mim. Ele que vai colocar tudo no seu devido lugar na hora que ele quiser me dar um conhecimento, na hora que ele quiser abrir minha mente. E a gente não tem essa paixão, a gente é formado 100% por Jesus. É ele que traz a notícia, ele que mostra o que ele quer que a gente aprenda. Então, se a gente tiver paixão,
que é da vontade humana, a gente vai querer saber o que ele não está pedindo para a gente saber, né? A gente vai querer, eu não deveria fazer teologia, eu não deveria, né, tá falando igual o padre tal fala, lendo os livros que fulano de tal tá lendo. Eu não deveria ler todos os livros, entrar nessas lojas católicas e comprar livro por livro para estar antenada, né? Não deveria estar sabendo tudo, né? Não deveria ler tudo, não. Jesus, não, abandona. Você está na santidade divina. Então, desapega de tudo isso. Desapega, né? Porque agora eu é que sou administrador desse ramo. Eu é que vou viver nele. Eu vou transformar esse ramo numa videira. Uma videira. Vou transformar em mim mesmo, né? Então, eu que vou administrar minha humanidade em você. Eu que vou administrar minha vida, aquilo que eu fui humano e divino em você. Você vai ser o humano e vai ser o divino. E é eu que vou fazer isso com a minha divina vontade, né? Então é muito importante isso. Aí ele fala assim, ó: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida. Então está no caminho certo. Porque virtude é com Jesus mesmo, é como se tivesse uma placa. Virtude e vício. Virtude, pode ter certeza que é o caminho que Jesus também escolheu, né? Tem a ver com o caminho dele. Lá você vai encontrar as pistas dele, você vai encontrar os rastros dele. Agora, vício, sabe quem é? Demônio, mundo, carne. Você vai encontrar esses elementos, tá? Então, é contrário. É um caminho contrário ao caminho dele. E no caminho vício, você vai encontrar um caminho largo, né? Vai encontrar muita facilidade. Vai ter também seus desapontamentos também, porque a vontade divina rege todos, né? Mas você vai encontrar só gente te elogiando, vai encontrar só favor, vício, né? Só coisas assim, para satisfazer sua carne, para te dar conforto nessa terra. Agora no caminho do Senhor você vai encontrar cruz, muitas cruzes, muitas. É, esse é o caminho bom, porque é ali que vai ter o sacrifício. É ali que você vai encontrar as virtudes, né? Logo depois de outra aparição, como um relâmpago condicionado. Aí ele fala: minha encarnação, a encarnação de Jesus enxertou a humanidade e a divindade. E quem busca está unido. Minha encarnação enxertou a humanidade e a divindade. Engraçado, veio uma coisa na minha mente enquanto eu li. É que também Jesus, né, era homem Deus, né? Mas aí na hora que veio na minha cabeça, quando eu li minha encarnação enxertou a humanidade e a divindade, eu lembrei de Nossa Senhora. Ela representava o próprio Deus ali. Ela vivia na vontade divina. Então, a humanidade foi enxertada a divindade. A encarnação de Jesus em Nossa Senhora representa isso. A humanidade enxertada a divindade. Quem Jesus encontrou ali na Nossa Senhora? A divindade. O divino. E o Deus homem pôde vir justamente porque encontrou a divindade para poder se encarnar. Não. E Jesus era um homem Deus, né? E quem busca estar unido comigo com a vontade, agora está falando da vontade mesmo, tá? E quem busca estar unido comigo com a vontade, com as obras e com o coração, então tem aqueles que se unem com as obras, que santidade das virtudes, né? Com o coração. Mas com a vontade, gente, com a vontade é fusão, né? Tratando de desenvolver sua vida, a norma da minha, olha só, você vai desenvolver a sua vida, a norma da dele, tá vendo? É a vida de Jesus que vai ser desenvolvida em você. Porque a sua vida vai ser uma com a dele.
Você não vai falar assim, eu tenho a minha vida e estou crescendo em estatura e graça diante de Deus. Jesus teve a vida dele e cresceu em estatura e graça diante de Deus. Não. Jesus em mim está crescendo-nos, está nos crescendo em estatura e em graça diante de Deus. Se torna uma coisa só. Ele cresce, você cresce porque ele cresce em você. Você ama porque ele ama em você. Você absorve a inteligência dele, porque ele derramou ela em você. Você cresce em sabedoria porque a sabedoria está em você. Não tá, então, você deixa de simplesmente alguém que cresce em sabedoria humana, né? Em coisa humana, no humano, 100% humano. E anula-se para crescer novamente, mas diferente, no divino. Se desenvolver 100% divino. Isso é muito maravilhoso. Isso é o maior milagre que existe. É o maior milagre. Isso é bonito demais o que Deus faz por nós. É muito amor. É muito amor. Pode-se dizer que cresce em minha mesma vida. Eu posso falar que eu cresço na vida de Jesus. Eu posso falar que os meus pensamentos estão se desenvolvendo, mas não é meu. O humano, eu tô morrendo para meus pensamentos humanos, para eles não crescer em mim. As minhas opiniões, essas coisas. Disse não para isso. Para crescer nos pensamentos divinos. Então, cada coisa divina que eu aprendo, eu estou crescendo nos pensamentos de Jesus. Eu estou desenvolvendo a inteligência divina, então eu estou em crescimento. Cada dia que eu vivo, eu estou crescendo na vida divina. Meu Deus, isso é muito maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Eu sei como que tem ainda pessoas que pensam muito para viver na divina vontade, não está tendo ideia do que isso significa. Meu Deus do céu, é uma oportunidade do céu. É um presente enorme que a gente está recebendo, gente. Olha só isso, gente. Você vai crescer na vida de Jesus, vai crescer na própria vida de Cristo. Ele e você na sua vida. E ele que ele já tem tudo para o seu desenvolvimento. Por isso que a gente não fica preocupado em buscar nada por nós mesmos. Ele tem tudo. A gente não precisa de fazer nossos méritos, ter nossos méritos, nossas virtudes e oferecer nada. A gente só precisa ser nulo e que ele cresça e eu diminua. Justamente que eu morra para o meu humano para que ele cresça. Ele cresça. Meu Deus do céu, novas humanidades sendo dadas para Jesus se desenvolver novamente. Isso é muito grande, gente. Isso não, nem com a Eucaristia isso acontece. A Eucaristia é sempre a mesma coisa. Ela não vai falar, né? Ela não vai ter comunicação, memória, inteligência, vontade, né? Mas o ser humano tem. Imagina o que ele é se tornar uma hóstia viva. Ele fazer uma pessoa, uma comunhão, e fazer com a pessoa que não pode fazer na Eucaristia. Meu Deus, isso é muito maravilhoso. Fomos feitos para isso. Fomos feitos para ter Deus dentro de nós. Não só para olhar para Deus e ver Ele lá, que lindo. Mas Ele morar dentro de nós. O Espírito dele, Ele dentro de nós. É muito maravilhoso. Então, dá o desenvolvimento enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore. Pode-se dizer que cresce minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim. Aí sim, a finalidade é essa. Aí Jesus fala, realmente, esse enxerto está saindo de mim, porque eu aqui sou a videira. Em mim foi colocado enxerto para ele crescer. Ele vai receber. Ele só vai crescer por causa de mim. Ele só vai se desenvolver por causa de mim. Então, realmente, essa pessoa quer se desenvolver por causa de mim. Quer crescer no espiritual.
adicionando outros ramos à árvore. Então ele sente assim, agora está dando significado ao que eu fiz. Essa pessoa entendeu. O que eu fiz fala da minha vontade divina. O que eu fiz fala muito para ela. O que eu fiz na cruz, o que isso representa é muito grande. E encontro almas que estão entendendo, estão querendo, não só entendendo, estão vivendo, estão querendo aprender de mim, crescer em mim, depender totalmente de mim. Então eu é que sou o administrador delas, eu é que faço a questão de pôr ordem nessa casa, né? De administrar. Agora, se não se une comigo, que também é a parte triste, né? Que Jesus sempre fala, o outro ponto, né? É o difícil de ouvir, mas é a realidade. A gente sabe. Se não se une comigo, isso é muito ruim, gente. É muito ruim não se unir com Jesus. Além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto. Mas como quem não está comigo não pode ter vida. Porque a vontade divina é que dá vida, que santifica, né? Mas se não está unido comigo, não pode ter vida. Então, com a perdição se perde esse enxerto. Então, no final, se a pessoa não quiser, ela perde o enxerto, ela é cortada da árvore. Isso é muito triste, mas é aquilo, né? Deus sempre vai respeitar a liberdade. Sempre. Isso tudo faz parte da vontade divina, que é equilíbrio e ordem. Inclusive, equilíbrio e ordem ao aceitar que se alguém fala não para Deus, né? E novamente desapareceu. Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, onde estavam vários arbustos de rosa, algumas belas, abertas em justa proporção, outras semi-abertas, e outras com todas as folhas caindo, que apenas se necessitava um ligeiro movimento para fazê-las descansar, ficando somente o caule da rosa nu. E um jovem, não sabendo o que fosse, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores. Olha isso, meu Deus. As primeiras rosas são as almas interiores. O que seria alma interior? É uma contemplativa, né? Que vive essa vida infusa, né? Com Jesus, né? Esse recolhimento interior, de ter essa conversa com Jesus, essa meditação, né? As primeiras rosas que ela viu eram as rosas abertas. Deixa eu ver. Algumas belas. Justa proporção, justa proporção. Ok. Aí ele fala que trabalham em seu interior. São símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando o contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. Tá vendo? É alma que vive na divina vontade, ó, está em equilíbrio. Equilíbrio. Ó, as primeiras rosas são as almas interiores que trabalham em seu interior, tá vendo? É essa vida oculta, né? Ali você e Jesus, né? Na divina vontade. São símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo que faz a alma interior exterior. Então tá tudo falando da alma interior. Achei que tava falando de várias almas, mas não. Tá falando tudo de uma mesma alma. Tá dizendo o seguinte: as folhas belas que ela viu, tal, em harmonia, são as almas interiores que trabalham em seu interior, né? Que tem beleza, frescor, solidez, e não tema, sem temer, que alguma folha se caia por terra. E as folhas exteriores que ela viu são símbolo do desabafo que faz a alma interior ao exterior,
Olha que lindo. O transbordar que a gente faz, né? A meditação, falar, né? Os atos na divina vontade, né? É o desabafo que faz algo interior e exterior. Porque tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa. Tá vendo? Os atos na divina vontade é perfumado, é uma caridade santa, porque são atos de Deus, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo, então se torna um vale benéfico. Deus pode receber como dele, né? E pode ajudar todos, é universal. Olha que lindo. As segundas rosas, as segundas rosas são as almas exteriores. Então tá falando sim de outras almas. As segundas rosas, quais são as segundas rosas que ela viu? Ai, meu Deus. Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim onde estavam vários arbustos de rosas. Algumas belas abertas em justa proporção às almas interiores. Agora outras semi-abertas e outras com folhas caindo. Tá. Então, vou ver quem são as segundas rosas, que seriam essas semi-abertas, né? Vamos ver. As segundas rosas são as almas exteriores, obras, né? Que o pouco bem que fazem, tudo é externo, tá vendo? Tudo é externo e à vista de todos, tá vendo? Por isso, não sendo um desabafo do interior, não pode estar unida à finalidade do amor de Deus, que é a divina vontade. Tá? Por isso, onde não há isto, as folhas não podem estar fixas. É dizer, as virtudes, pelo que chegando ao leve sopro da soberba, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, tá vendo? Das mortificações, que a pessoa fica sem exercer aquela virtude, fazem cair as folhas mal as tocam. Assim que a própria rosa fica nua, sem folhas, ficando-lhe somente espinhos que punem a consciência. Ou seja, Jesus antes para ela falou do enxerto das virtudes, mas ao mesmo tempo falou que são as virtudes por elas mesmas, se a pessoa não fizer, unida ao ramo, unida a Jesus, tendo ele regendo essas virtudes e pondo tudo no devido lugar, está sujeita a essa rosa semi-aberta, que as coisas não partem de um interior, ou seja, da videira. Quem está no interior do ramo? Jesus, a videira. Não parte disso, parte de um desabafo exterior mesmo, né? Do desejo de mostrar que é bom, que é caridoso, né? De fazer aquela obra externa para mostrar a virtude, né? Então, o respeito humano é queda para a pessoa. O amor próprio, as contradições, a pessoa sofre uma contradição e não faz mais, né? Não faz mais por quê? Porque falta aquela vida interior, falta ela entender a finalidade para o qual ela está fazendo aquele bem. Falta fazer com a finalidade de agradar a Deus, ter a consciência do que Deus quer, do que Deus pensa, porque se ela saber o que Deus quer e o que Deus pensa, ela vai fazer o que importa para Deus. Então, você vê a contradição? Problemas, né? Problemas. O importante é que eu estou fazendo isso para Deus, não é se eu vou ganhar feedback de ninguém. Entende? Então, é muito sério, né? Então, é muito, muito grande isso aqui, esse trecho. É muito maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.